Educação à distância, mudando realidades. Oi, tudo bom? Sou o professor Valderson Amaro Lima e essa é a disciplina Metodologia de Pesquisa e Iniciação Científico-Tecnológica. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Sou um homem pardo, de 1,63 m, careca, barba preta. Estou trajando neste momento uma camisa chumbo, uma calça cinza e um sapato branco. Estou aqui nos estúdios de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, onde ao fundo temos uma parede branca com pontos interligados na cor cinza. Do lado esquerdo, uma parede branca com as iniciais EAD, mudando realidades. Vem comigo aqui para a nossa aula 6, nós vamos falar sobre comunicação científica e relatório, né, de finalização da pesquisa. Então, é um tópico final, né, um tópico de encerramento da nossa disciplina, onde a gente fala justamente de como comunicar os resultados do projeto de pesquisa, né? Como que você comunica isso? Então, o nosso objetivo da aula, ela trata de produzir e apresentar resultados de pesquisa, né, de forma clara, objetiva e padronizada, utilizando formatos adequados, né, ao meio acadêmico e profissional. Obviamente, essa apresentação dos resultados, ela vai depender justamente em que meio está sendo apresentado, né? No meio acadêmico ou no meio profissional, e aí você tem diferentes formas de se constituir isso. O que nós vamos fazer nessa aula é trazer um padrão geral, um padrão que é normalmente solicitado e aceito em diversos ambientes, tá bom? Bom, mas o que é, então, o relatório de pesquisa, né? Ele pode se tornar adequado para determinado propósito e inadequado para outro. Então, como eu falei, vai depender muito de a que ambiente se está se destinando esse relatório, né? Então, o pesquisador, antes de iniciar a redação, né, a escrita desse relatório, ele precisa fazer considerações sobre qual é o público, né, que se destina a essa comunicação, né, e a sua extensão, forma de apresentação, entre outros aspectos. Um relatório de pesquisa, ele não necessariamente vai ser um documento escrito. Você pode apresentar um relatório de pesquisa, né, de forma explicativa, aqui, dialógica, né, onde você exprime para uma plateia quais foram os resultados de determinado projeto, certo? Você pode se guiar por slides, né, ou por algum tipo de material de apoio, mas não necessariamente você precisa formalizar isso de maneira escrita. E por isso, a ideia, né, do relatório, nesse conceito inicial que a gente traz, ele faz essas ressalvas em relação a essa destinação do público e da forma como se vai fazer, tá bom? Como todo e qualquer instrumento destinado à comunicação, o relatório ele deve considerar o público a ser atingido. Então, se eu estou produzindo um documento que vai ser entregue ou apresentado para um grupo de pesquisadores de uma área semelhante àquela, né, eu posso, de repente, usar termos mais técnicos, eu posso seguir ali um roteiro de escrita e apresentação que vai ser compreendido facilmente por aquele público. Se eu estou me dirigindo a um público de estudantes, por exemplo, um público de pesquisadores iniciantes que não tem tanta familiaridade com determinado assunto, né, então eu preciso fazer as devidas ressalvas, né, e adequar a esse público a minha comunicação. Para que se faz um relatório de pesquisa, né? Primeiro ponto aqui pode ser para atender a editais de financiamento, e aí nós já vimos, por exemplo, para que você faz um projeto de pesquisa, né, anteriormente? E um deles é justamente você obter financiamento. E se você faz isso, você precisa apresentar um relatório daquele projeto executado. Então essa é uma das finalidades do relatório de pesquisa. Outra finalidade, né, é a apresentação de dissertação de mestrado, tese de doutoramento ou TCC de monografia, né?
todos esses documentos, eles são considerados uns relatórios de pesquisa, porque eles apresentam resultados de um estudo que foi realizado, tá? Também pode ser um artigo científico para periódico, né, para fins de publicação. Você pode transformar os resultados da pesquisa em um livro ou produzir um pôster a ser apresentado em um evento científico, tá? Então, assim, via de regra, o que deve conter um relatório de pesquisa, né? O relatório de pesquisa, ele normalmente se completa, né, em 5 partes: introdução, revisão da literatura, método, análise e discussão, e conclusões e sugestões. A gente vai adentrar um pouquinho em cada um desses, tá? Agora. Então, na produção desse relatório, o que vem na introdução? Olha só, qual foi a necessidade de investigação do tema? Né? Qual foi o contexto e o problema relacionado ao tema? Situação do conhecimento disponível sobre o problema, quer dizer, o que se sabia à época da pesquisa sobre aquele problema investigado, né? E apresentação dos objetivos e justificativas da pesquisa. Então, olha só, a introdução do relatório, ela vai trazer os elementos do projeto, né? Ela vai trazer os elementos que já foram trabalhados anteriormente, quando nós falamos sobre tema, sobre delimitação de tema, sobre objetivos, né, sobre pergunta de problema de pesquisa. A introdução do relatório, ela vai congregar todas essas informações e trazer para o leitor exatamente qual foi, né, a motivação e qual era o problema e qual foi a intenção da pesquisa relacionado com aquela temática. Um outro item do relatório, o item da sequência, normalmente é a revisão da literatura, né? A revisão da literatura, ela vai trazer o estágio atual de conhecimento acerca da questão problema, né? O que se sabia, o que nós falamos anteriormente sobre o estado da arte, né? Qual era o estado da arte, o que se sabia sobre esse tema naquele momento que foi realizado o estudo, né? Ele faz análise de contribuições teóricas e das investigações empíricas já realizadas sobre o tema. Então, quando eu falei para vocês a importância de vocês trazerem aí não somente autores seminais, né, de livros e de materiais publicados, mas também de artigos mais recentes sobre isso, é justamente para trazer essa análise para um cotidiano mais atual, né, com o resultado dessas investigações empíricas, tá bom? Deve incluir a discussão crítica das obras citadas. Por que isso? Tá? Torna até comum a gente ver em alguns trabalhos, né, alguns relatórios de pesquisa, apenas uma citação e citação sem se fazer nenhuma análise crítica sobre o que se está sendo citado. Então, na revisão de literatura, é importante que você, ao trazer um autor para essa discussão, né, e o que ele pesquisou e identificou sobre esse assunto, você possa fazer criticamente uma análise sobre como aquele assunto se relaciona com a proposta do estudo que foi realizado por você como pesquisador, certo? O próximo ponto do relatório é justamente o método, né, que é onde se deve esclarecer se a pesquisa é exploratória, descritiva ou explicativa, se deve esclarecer acerca do delineamento adotado, né, se foi uma pesquisa experimental, um levantamento de campo, que a gente também chama de survey, né, como eu já expliquei, se foi um estudo de caso. Então, no método é onde você vai esclarecer acerca das técnicas de coleta de dados que foram utilizados, né, informar sobre a amostra, se for necessário, né, se tiver tido a utilização de amostra, fornecer informações sobre as técnicas utilizadas para análise de dados. Então, no tópico método do relatório, você vai dizer exatamente o que foi feito na parte de método, tá? E aí, como o relatório ela é uma apresentação de resultado, não necessariamente o que foi feito na parte de método é o que estava no projeto. Tá? Então, é importante fazer essa distinção. Quando se elabora um projeto de pesquisa, você está fazendo um planejamento. Então, você diz, eu vou entrevistar tantas pessoas, eu vou aplicar tantos questionários, né? As entrevistas vão ser direcionadas para esse público. Porém, no dia a dia da pesquisa, nem sempre você consegue fazer exatamente o que foi planejado. Tá? Nem sempre você consegue entrevistar
todas as pessoas que você imaginou que entrevistaria, né? Ou aplicar todos os questionários que você imaginou, ou mesmo ter acesso a todos os documentos que você imaginou e colocou no projeto que faria, né? No caso de uma análise documental. Então, no relatório de pesquisa, é importante que se faça essa ponderação em relação ao que foi de fato feito, porque ele é um relatório do que foi feito, né? Então, não importa muito se ele vai trazer alguma diferença em relação ao que foi planejado, né? E é importante, inclusive, que se faça menção a isso, de dizer que, embora tenha sido planejado determinada ação, né, na parte de coleta de dados, não se pôde executá-la e trazer o motivo pelo qual não se pôde executá-la, para poder dar ao leitor a noção exata de como a pesquisa aconteceu, tá certo? O próximo ponto do relatório é a análise e discussão, então ela deve ser uma parte central e mais extensa do relatório. Por que se diz isso, né? Porque você faz pesquisa, você faz uma investigação para poder contribuir com o avanço do conhecimento, para poder trazer, né, a solução de um problema que você mapeou, identificou como pesquisador lá atrás. Então, é interessante, é importante que o relatório de pesquisa, a maior parte dele seja justamente dos resultados da investigação realizada, não necessariamente da parte anterior, que se traduz muito no projeto de pesquisa. Tá? Até a parte de método são itens que você já tinha, que o pesquisador já tinha trabalhado no projeto de pesquisa. O relatório ele apenas passa a apresentar, né, a atualidade da pesquisa a partir da análise e discussão dos resultados. E é importante para uma pesquisa que ela tenha mais resultados do que planejamento, né? Imagina que você gastou muito mais tempo e muito mais documento, né, para apresentar o planejamento do que o próprio resultado em si. Não, né, chega a ser contraditório, então é importante que esse documento ele faça essa ponderação. Tá? Ela envolve a apresentação dos dados coletados, sua análise e discussão. Então é você dizer, né, na parte de análise e discussão, exatamente quais foram os dados coletados, o que eles permitiram analisar e como eles conversam com o que você já sabia anteriormente sobre esse assunto, tá? A discussão dos resultados, ela deve ocorrer mediante cotejo dos resultados obtidos na pesquisa com resultados de outros estudos ou consideração de natureza teórica. O que é isso? É você discutir os resultados da pesquisa com a revisão da literatura. Né? A gente já viu que a revisão da literatura ela é um arcabouço, né, do estado da arte, do que se sabia sobre aquele tema no momento da pesquisa. E é interessante que, ao trazer a discussão de resultados, você possa fazer esse cotejamento, que a gente chama essa conversa, né, dos dados que foram identificados na pesquisa com o que existia anteriormente de conhecimento sobre aquele assunto. Seja para dizer assim, olha, os dados identificados estão coerentes com o que já se sabia antes, não se encontrou uma novidade aqui. Ou para dizer que realmente encontrou-se, né, alguma novidade, algum conhecimento novo, alguma coisa que agregue. É importante fazer essa distinção. Dificilmente uma pesquisa, um estudo, não vai agregar nada, né? Muito dificilmente isso vai acontecer. Sempre vai haver algum ponto aonde os resultados apresentados eles vão ser possíveis de acrescentar algum tipo de conhecimento ao que já se sabia antes. E aí é importante que a discussão faça justamente essa contraposição, né? Faça essa conversa entre o que se sabia e o que se descobriu com a pesquisa. O próximo ponto é conclusões e sugestões, então é onde se ressalta, né, o alcance e as consequências dos resultados obtidos, né, e se indica o que pode ser feito para torná-los mais significativos. Elas devem derivar naturalmente da interpretação dos dados, certo? Por que se diz isso? Porque você não pode pesquisar, por exemplo, sobre as estratégias de marketing digital de micro e pequenas empresas de Paraná, e você trazer como conclusão que essas estratégias elas podem ser válidas para Porto Velho. Elas serão válidas para Porto Velho ou para qualquer
Entende? Porque você estava estudando uma delimitação geográfica específica. Então, os teus resultados e a conclusão a que você pode chegar, ela diz respeito somente àquela delimitação geográfica específica que você definiu que faria. Você não pode fazer essa extrapolação sem que exista um estudo complementar que te permita fazer isso, compreende? Então, é mais no sentido, assim, de que você precisa, as tuas conclusões, né, como pesquisador, elas precisam estar relacionadas exatamente com aquilo que você estudou. Então, essa interpretação, ela, nas conclusões, ela não deve fugir, né, desse delineamento. Pode fazer sugestões quanto a pesquisas futuras, né? Então, é bem comum, na pesquisa científica, a gente nem sempre consegue abarcar todos os segmentos, todos os setores, né? No caso do exemplo que eu dei, por exemplo, né, você dificilmente conseguiria fazer a pesquisa com todas as empresas de Ji-Paraná. Você precisaria direcionar para algum público específico, tá? Então, como sugestões de pesquisas futuras ou de estudos futuros, poderia vir justamente a necessidade de que esse estudo fosse ampliado, por exemplo. Né? Mas poderiam vir outras sugestões. O que o relatório de pesquisa ele precisa ter, né, em termos de apresentação? Primeiro, impessoalidade, né? Um relatório de pesquisa ele é impessoal. Não é o pesquisador que está falando, né? São os dados que foram identificados ao longo do processo de pesquisa. Tá? Então, quando a gente fala da impessoalidade, ele está justamente na forma de escrita, né, na forma como se apresenta e como se escreve o texto. Normalmente na terceira pessoa, né, do singular. Então, o pesquisador ele não aparece no texto, tá? Não é eu enquanto pesquisador, é sempre os dados, tá? Ele precisa ter clareza, né? Ele precisa ser claro e objetivo em relação àquilo que se apresenta. Por que clareza e objetividade? Ele precisa responder exatamente aquilo que foi proposto como objetivo do estudo, né? E ele precisa ser objetivo ao ponto de trazer para a discussão somente aquilo que contribui de fato com os resultados alcançados, porque senão fica um texto muito extenso que acaba não agregando, né, para a discussão do tema. Tá? E aí torna um texto cansativo, né? Que não vai permitir uma leitura facilitada, né? Precisa ser preciso nas informações que apresenta, né? E trazer as informações que estão de fato relacionadas com o projeto, que foram observadas na coleta de dados, conciso e coerente, né? E aí de novo a coerência aparecendo, né? Como um item importante. Por quê? Porque ele precisa ter essa sequência lógica do início ao fim, né? Então, o que eu já falei anteriormente sobre as conclusões, você não pode trazer para a conclusão alguma coisa que não pode de fato ser concluída a partir do seu estudo, recai sobre esse item, né, de coerência. Você só pode apresentar como resultado e como conclusão no relatório da pesquisa que foi feita, aquilo que de fato foi possível identificar e mapear. Né? E, inclusive, é possível fazer lá na finalização as informações de limitações do estudo, quando você, de repente, previu alcançar determinada ação, determinado objetivo que não foi possível. E aí você traz isso como uma limitação, tá bom? Espero que tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais sobre a elaboração do relatório de pesquisa. Te desejo aí bons estudos. Educação à distância, mudando realidades.